Esses dias atrás, uma amiga me chamou no por mensagem, ela me mandou mensagem e eu sabia do contexto dela, que ela tinha passado por muita coisa, estava cansada, principalmente fala se tratando de trabalho, mas ao mesmo tempo ela estava cheia de ideias e muito disposta a fazer muita coisa, e etc. E ela me chamou toda empolgada, contando pra mim que ela tinha planos ali, projetos que ela estava pensando pra fazer. E o que que eu achava disso, daquilo, dos produtos novos que ela queria criar e tudo mais. E eu, como já fui gestora de produto, estrategista de produto digital, muitas pessoas, eu tenho amigas que me procuram até hoje para trocar ideia, falar sobre e tal. Ah, Dai, o que que você acha disso, daquilo? Você acha que é uma boa ideia? Você acha que é um produto que vai vingar ou não? E etc. Só contextualizando, né? E essa amiga, ela me perguntou, toda empolgada, ai, Dai, o que que você acha disso aqui, isso aqui. E aí, eu falei pra ela o seguinte, normalmente eu super encorajaria, sabe? Eu sou a pessoa que encoraja, eu sou a pessoa que eu quero que vai pra cima mesmo, vai pra prática, vai agir e tudo mais. Mas nesse caso, eu falei pra ela que ela deveria fazer nada. Que ela não deveria criar produto nenhum, que ela não deveria colocar projeto nenhum em prática naquele momento. E o que ela deveria fazer é dar um tempo para a cabeça dela e aprender ou tentar, né? Porque às vezes a gente precisa aprender e até a gente aprender de fato, a gente precisa ir tentando até conseguir aprender a ouvir o corpo, a ouvir o corpo, ouvir a nossa cabeça e saber o momento de parar. Sabe aquela coisa de que às vezes a gente ouve, ah, você não pode desistir, não para agora, não sei o que, não sei o quê. Só que às vezes a gente precisa parar. Às vezes eu acho que desistir faz parte também, sabe? Da mesma forma que a gente precisa continuar muitas vezes, a gente também precisa saber quando parar. E foi o que eu aconselhei ela. Nem eu esperava que eu daria esse conselho, porque, como eu falei, normalmente eu sou a pessoa que falo, vai pra cima, bora, sabe? Se anima e etc, etc. Eu sou assim, eu tenho uma energia que é mais fácil eu incentivar do que o contrário, eu tenho uma tendência a isso. Mas nesse caso eu falei pra ela parar, porque, como eu falei, eu sabia do contexto, né? Eu sabia já que ela tinha passado por muita coisa e tudo mais, e eu sabia que ela estava cansada. E como alguém que tinha ficado nesse estado pouco tempo antes, eu sabia exatamente como ela estava se sentindo. Claro que cada experiência é única, né? Mas eu tinha uma noção grande por ter sentido na pele um cansaço extremo, um cansaço excessivo, ter extrapolado meus limites. Eu sabia o que era isso e eu sabia que ela tinha passado por uma experiência assim também. E o que eu aconselhei ela foi a parar. E ela até ficou muito surpresa, porque ela falou: Nossa, daí eu não esperava que você fosse falar isso pra mim. E eu tô tão acostumada a ouvir o tempo todo, em todos os lugares, pra gente continuar, pra seguir, pra. Sabe aquela coisa daquela motivação que, pelo menos pra mim, é bem parecido com aquela produtividade tóxica, sabe? Não, acho que é positividade tóxica. Sei lá. Esse negócio aí. No caso, é tipo uma motivação, mas parece muito mais uma motivação de tampa os ouvidos, finge que nada tá acontecendo e segue, sabe? Tipo, pra você se blindar. Eu não gosto muito dessa ideia de se blindar, porque quando a gente se blinda, a gente também blinda o que é importante. A gente se blinda pra não receber aquilo que faz mal pra gente, ok? Mas a gente também corre o risco de blindar aquilo que é importante. Por exemplo, a ouvir o corpo, por exemplo, né, no caso. Você acaba acostumando você mesma a não se ouvir. E isso é muito perigoso. Então, quando falam assim pra gente, ai, se blinda, fecha a tua mente pra não receber nada disso, não olha pro lado, etc, etc. Até entendo os motivos disso, né? Mas tem um perigo aí, você me entende?
é arriscado demais a gente ignorar coisas da nossa humanidade. Eu acho que tem coisas que não se pode ignorar, porque é o que faz a gente humano. E é muito mais saudável, ao invés de você aprender a se blindar, você aprender a lidar com os monstros que estão te falando aquilo, e ao invés de fugir deles, você começar a encará-los, sabe? Você fala: "Não, senta aqui, aparece aí, vamos conversar. Por que que você tá surgindo? Da onde você vem? Da onde você apareceu? Em que momento você chegou, cara? Sabe? Vamos conversar, aprende a enfrentar teus monstros." Claro que isso até vai para uma linha até terapêutica, né? A gente, sei lá, se a gente for falar disso aqui, a gente vai para uma linha terapêutica mesmo, porque para enfrentar os monstros, a gente cai ali na terapia, não tem como. Que inclusive aconselho muito que tu faça. Você que tá me ouvindo agora. Não ignore isso. Em algum momento da sua vida, considere fazer, é super importante. Encara teus monstros. Acho que isso até poderia ser o título do pod de hoje. Encara teus monstros. Mas então, voltando lá pro caso da amiga, que é para isso que eu liguei aqui esse microfone para falar aqui hoje com você. Falar, aliás, pensar sobre ela, tava aqui, não foi hoje que ela me chamou, faz uns dias já, mas eu tava aqui super aleatória, assim, eu tava lendo um livro e participando de um sprint de leitura aqui de um clube de livros, e aí veio isso na minha cabeça, eu falei, quero falar sobre, sabe? Bem aleatório mesmo. Mas é que, óbvio, isso não veio do nada, ficou na minha cabeça uns dias e eu pensei, eu vou falar ainda sobre isso, só vou deixar vir, porque eu gosto de uma coisa natural, sabe? E é esse momento que eu queria esperar chegar, o momento que eu queria naturalmente, que eu quisesse naturalmente falar disso. E ele tá aqui hoje acontecendo. Mas então, tava pensando nessa minha amiga e isso me fez lembrar do quanto para mim foi importante aprender a ouvir meu corpo, ouvir os sintomas que ele traz o tempo todo, porque o corpo ele tá falando com a gente o tempo todo. Às vezes ele tá trazendo sintomas saudáveis e outras ele está trazendo sintomas mais prejudiciais e alertas, né, que servem de alertas para a gente falar, ó, tem alguma coisa acontecendo aqui, não ignora, faz alguma coisa com isso. Só que muitas vezes a gente só para ouvir quando o corpo grita, né? Ele precisa gritar, ele precisa colocar a gente no chão e falar, querida, eu não tô bem, você não tá enxergando? E só quando ele chega nesse estado que a gente para, né? E eu senti muito isso na fala da minha amiga, porque ela não estava bem, sabe? E eu falei pra ela, não força, para, escuta teu corpo, vai acalmar sua cabeça, vai fazer outra coisa, não pense em produto novo, não pense em mais trabalho para sua rotina agora. Pelo contrário, faça o mínimo possível que você pode fazer agora. Faça o mínimo que você consegue entregar agora para que sobre tempo de você descansar a cabeça. E cara, isso foi tão aliviante assim para ela, porque ela me respondeu chorando assim. E ela falou: "Dai, eu não imaginava que você ia falar isso para mim, mas você não faz ideia do quanto eu precisava ouvir isso." E foi muito importante para mim ter ajudado ela nesse momento, porque, como eu falei, eu passei por isso. E é muito bom quando você é abraçada e você tá ouvindo alguém que fala pra você para, e para sem culpa, principalmente, do que só as pessoas que ficam te falando pra acelerar mais. E normalmente o mais comum é a gente ouvir pra gente acelerar, né? Então, talvez você seja a pessoa que precisa ouvir isso aqui de mim hoje. Para um pouco. Para e para sem culpa, sabe? Não vai acelerar mais. Para um pouco. Vai ouvir seu corpo. O que ele tá falando nesse momento? Você tá sentindo alguma dorzinha aí? Tem algum alerta aí para que ele tá te fazendo? Talvez você esteja ignorando? Pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional. Vai olhar teu corpo. Para um pouquinho e vai fazer isso. Toma um banho, prestando atenção no que você tá fazendo. Sabe? Não fica ali debaixo do chuveiro pensando na próxima atividade, tarefa que você tem para cumprir, na pendência que tá pendente aí na sua lista. Para um pouco para sentir seu corpo,
Sinta o cheiro do sabonete que tá passando aí, sabe? Sinta a água caindo na sua pele. Sério, faça isso. Pare um pouco e faça isso. Presta atenção no que você tá fazendo, no momento que você tá fazendo. Presta atenção na atividade que você tá fazendo e para de fazer no automático. Para um pouco para te ouvir hoje. E aí, para fechar esse esse compartilhar, digamos, que eu queria trazer hoje aqui, que eu queria falar, que me deu vontade, uma coisa também que eu indiquei pra ela, que foi uma das coisas que me ajudou pra caramba, é fazer alguma coisa relacionada a algo que te faça bem e que não tenha nada a ver com o trabalho. Um hobby, né? Em outras palavras, um hobby. Achar alguma coisa assim que você não faça por obrigação. E eu tô falando de um hobby real, assim, alguma coisa que você faça sem pensar em monetizar, sem pensar em ganhar dinheiro com aquilo. Inclusive, isso pode até ser um parêntese aqui, isso pode ser até um alerta. Tipo, se você, tudo que você faz, você pensa em como monetizar aquilo, cara, isso é um alerta de que talvez você precise parar de trabalhar um pouco, parar de pensar em transformar tudo em dinheiro e aprender mais a curtir a vida, sabe? Curtir no sentido de apreciar a vida, experienciar a vida. Experienciar o ar que passa por você, que você respira, o vento que toca a tua pele. Eu sei que isso tá ficando meio, indo até para uma linha filosófica, né? Sei lá, poética. Nem era a ideia, mas sabe, a gente precisa pensar, romantizar mais a vida nesse sentido. A gente precisa torná-la mais poética, mais filosófica. Tornar os dias mais profundos, não só em dias especiais, mas torná-los todos especiais mesmo. Nossa, sério, esse áudio aqui tá ficando uma sequência de frases. Ah, esqueci a palavra, mas você me entendeu. Não é a ideia. Mas se for também, tá tudo certo. Se servir pra alguma coisa e te ajudar. Mas voltando aqui no hobby. Eu, por exemplo, adoro literatura, gosto muito de literatura, livros e isso foi uma das coisas assim que sempre foi um escape pra mim, mas um escape num sentido bom. Não tô falando de um escape no sentido de fugir dos problemas, sabe aquela coisa de não encarar a vida? Não, tô falando de um escape saudável. E se for também uma forma de você fugir um pouco dos problemas e sentir que os livros te abraçam de alguma forma, né, ou qualquer outro hobby, tá tudo bem também. Mas pra mim sempre foi algo como é como se os livros me entendessem, sabe? E aí desde pequena eu buscava um refúgio assim nos livros quando eu me sentia incompreendida à minha volta, ao meu redor e parece que o mundo não me compreendia. Aí eu ia para os livros e os livros me abraçavam. E aí eu te pergunto o seguinte: o que causa esse efeito em você? O que te abraça no mundo? Tenho certeza que tem alguma coisa que você se sinta abraçada. Talvez seja livro, talvez seja um esporte, talvez uma corrida, talvez nadar, talvez cozinhar, sei lá, cara, mas eu tenho certeza que tem algo que te faz bem a ponto de você se sentir abraçada. E nesse momento, se você tá se sentindo cansado demais, procura alguma coisa que te abrace. Uma das coisas que eu fiz quando eu me sinto, que eu faço até hoje, quando eu me sinto muito cansada, eu vou para os livros, eu procuro os livros. Claro que nem não é toda hora, né, que eu me sinto cansada que eu vou para os livros, porque tem momentos ali que o corpo pede outra coisa. E como alguém que aprendeu a ouvir o corpo, eu tô sempre tentando tentando trazer esse conforto de alguma forma para ele, sabe? Tentando abraçá-lo o tempo todo, para que meu corpo coopere comigo. E na maioria das vezes eu vou para os livros, mas nem sempre. E quando eu vou, uma das coisas que eu também faço, que inclusive fica a dica, se no seu caso for os livros também, é procurar livros que não sejam relacionados a trabalho, não sejam de negócios,
não sejam de autoajuda. Não, eu não quero um livro que me diga o que fazer. Sabe aquele livro com algum conhecimento teórico que ele está sempre te dizendo como se comportar, agir, ou sei lá, trazendo algum conhecimento específico? Não. Eu vou para as histórias, para a literatura de fato, para a ficção, para livros que me contem algo e que por meio daquela história, daquela ficção que eu tô ali conhecendo, eu possa encontrar um mundo que me diga alguma coisa. Eu deixo o mundo que eu encontro ali me dizer. Tem sempre algo nos livros que vai me dizer alguma coisa. Eles têm sempre algo para dizer. E eu tento deixar eles me dizerem algo. Então eu não vou na pressão de, ai, tenho que aprender tal coisa. Tenho que. Não tenho nada. Eu vou sentar aqui e vou deixar o livro falar comigo. Eu leio até devagar, eu leio no meu tempo, eu faço anotações, eu paro, eu respiro. Porque é isso que meu corpo precisa. Ele não precisa de mais informação, mais pressão, mais encheção de saco, mais overdose mental, mais cobrança. Não é isso que eu quero. Se a minha cabeça tá cansada, ela precisa descansar. E esse descanso não dá para ser só em dormir ou coisas do tipo. É legal que a gente aprenda a descansar acordado, porque o cérebro também precisa desse descanso ativo, né? Então, como eu estava falando, talvez para você seja um livro, talvez para você seja outra coisa, mas pá, cara, vai ler um pouquinho, vai nadar, vai correr, vai cozinhar, vai fazer uma comida gostosa. Não sei o que te faz bem, você sabe melhor do que eu, você sabe melhor do que ninguém, mas o que eu te convido hoje é parar e aprender a ouvir seu corpo. Se você ainda não sabe, fica tranquilo, porque dá para aprender. Eu aprendi, por mais difícil que pareça, para algumas pessoas é mais difícil que para outras. Para mim mesmo foi algo difícil, porque eu aprendi a trabalhar desde nova, então eu vivi no automático por muitos anos. E até fui muito tempo workaholic e senti orgulho por ser workaholic por muito tempo. Hoje em dia eu sinto arrependimento, mas tá tudo bem também. Tô ressignificando isso e reconstruindo a história a partir do que faz sentido pra mim hoje, que não é ser workaholic. E a vida é muito mais que trabalho. De modo geral, acho que se eu pudesse resumir isso aqui, era isso. Te falar isso aqui. A vida é muito mais que trabalho. E aprenda a descansar, sim. Aprenda a parar, sim. E se preciso, desista. Desista de projetos que não fazem sentido para você. Tá tudo bem. A vida é muito mais do que um sopro ou algo que passa extremamente rápido. A gente fica com pressa, às vezes, de fazer coisas porque, ai, a vida tá correndo, o tempo tá passando, então eu tenho pressa. Mas, cara, pressa do quê, na real, sabe? A vida, ela de fato, sim, é uma utopia dizer que, ai, a gente tem muito tempo pela frente e não passa rápido. Ok, eu entendo que passa rápido. Mas, ao mesmo tempo, tenta tornar o tempo mais devagar. E como você faz isso? Aprendendo a apreciar o tempo, aprendendo a viver o momento de fato, sabe? A vida passa rápido, sim, mas ela vai passar mais rápido para aqueles que vão viver no automático. Então não seja essa pessoa. Tenta fazer com que a vida passe o mais devagar possível. E se questione se você tá com muita pressa. Você tá com pressa de quê, na real? Vai se perguntando. Às vezes tem mais coisa aí para você se perguntar e você investigar do que você imagina. Será que não é preocupante, de certa forma, a gente viver com tanta pressa? Enfim, fica aí o questionamento. Espero que de alguma forma você receba essa mensagem com que chegue mais perto da intenção que eu tentei passar, sabe, para você, que na real é um sentimento de descansa porque faz bem e eu queria que você sentisse na pele o que é esse descansar.
Porque eu tenho certeza que cansaço você já sentiu também. Então, que você possa sentir na pele o que é o descansar também. O que é o encontrar sentido em outros papéis também que não seja só o trabalho. A vida é muito além disso. E lembra, encara teus monstros, para se for preciso, desiste do que não faz sentido para você e segue a vida de modo que você se sinta bem, que teu corpo se sinta saudável e que você esteja bem com as suas escolhas. Mas acima de tudo, para e descansa. Descansa se for preciso e no momento em que você sentir que chegou a hora de você pensar em projetos novos, aí você pensa em projetos novos. Mas primeiro descansa, porque às vezes tudo que a gente precisa é de um bom descanso. Bom, só queria abrir o coração nesse sentido hoje. E a gente se vê nos próximos capítulos. Um beijo, uma boa noite, uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, não sei que momento você tá ouvindo isso. Mas tem algo bom pela frente. Sempre tem. Beijo.